Bom, estamos entrando aí na quarta semana do campeonato cognitivo dos iniciantes do Clube do Nepô, e o tema da semana é tecnoespécie. Por que a gente vai falar de tecnoespécie? E isso aí é uma longa discussão, né? E é uma coisa fundamental para a gente entrar nas outras discussões mais para frente, para a revolução cognitiva. Então, o que é isso? O ser humano, muita gente fala assim, tecnologia é outra, a tecnologia é uma coisa que nós usamos como a gente gostaria, etc, etc. E, na verdade, o que eu vou defender é que o ser humano, no momento que ele resolveu ser humano, ele optou por ser tecno-humano, ou ser uma espécie tecnológica. E aí, para a gente poder chegar a essa conclusão, a gente vai ter que ir para a comparação, né? As outras espécies, elas trabalham na natureza, na ecologia. Elas se relacionam com a ecologia. E aí, para você poder definir bem o que nós somos, a gente tem que olhar para as outras espécies. Porque nós somos uma espécie diferente das outras. Então, se você jogar lá um leão na savana, né, se ele for lá desde cedo, nascido e criado na savana, ele vai se virar absolutamente sem nada, só com o que ele tem no corpo dele, né? Porque ele na evolução ele foi desenvolvendo capacidades para poder sobreviver, né? Em termos de relação com a temperatura ambiente e em termos de resolver o seu problema de comida, né? E, obviamente, também de defesas, né? Então ele montou um modelo sustentável, tanto que eles existem e continuam existindo, para sobreviver a partir daquilo que eles desenvolveram biologicamente, a partir dos seus instintos, a partir da sua capacidade genética lá de ser leão. Então, o que acontece? O leão e os outros animais, eles não dependem de tecnologia. Eles são espécies que são totalmente independentes de tecnologia. Aí você vai dizer, não, mas espera aí, né? Pô, e o castor, o João de Barro, né? Essas outras espécies que você tem aí, que também desenvolvem, que fazem tecnologia e dependem da tecnologia. Aí é uma coisa diferente. E às vezes os formigueiros que são construídos, os cupins, eles adaptam a natureza para a sua necessidade, mas eles não modificam ao longo do tempo essas tecnologias, essa transformação. Isso é uma coisa que vai embutida dentro do código genético. E aí ele instintivamente sabe o que tem que fazer e como fazer. E uma casa de João de Barro há 100 anos é igual à casa de João de Barro hoje. Uma casa lá, uma represa lá que o castor faz no rio é igual há 100 anos, igual a hoje. Muda alguma coisa dependendo da situação de cada rio, etc. Mas vai ser mais ou menos parecido. Então, as espécies, todas as outras espécies, elas são espécies que vivem dentro de uma ecologia, né? Então, elas não dependem de mudanças tecnológicas para sobreviver. Lá atrás, quando nós estávamos definindo a nossa espécie, em algum momento houve uma opção que é uma opção que foi definitiva para a nossa espécie, né? Muitos falam da capacidade que a gente tinha na nossa mão com os dedos, que a gente pôde desenvolver tecnologia, né? Mas, quer dizer, essa seria a parte física, né? De você poder criar
novas tecnologias, e a partir daí você começou a poder desenvolver o cérebro. Então nós fizemos um arranjo diferente dos outros animais. Nós fizemos um arranjo que se nós temos um problema, né, nós resolvemos esse problema através do desenvolvimento de tecnologias. A gente vai criar uma cultura, uma sociedade, vai montar um modelo todo baseado, né, naquilo que você consegue inventar, naquilo que você consegue criar. E a base dessa criação toda é tecnológica. Porque a tecnologia, ela passa a fazer parte da espécie. Ela não é uma coisa fora da espécie, não é uma coisa que a gente usa, mas a nossa espécie é natural. Não, ela não é natural. Ela estabelece, né, ambientes tecnológicos, e em cima dos limites desse ambiente tecnológico, é como se a gente estivesse dentro de um aquário e a gente tivesse os limites do aquário a partir da tecnologia. Então, enquanto a gente não consegue avançar naquela tecnologia, o tamanho do aquário ele continua mais ou menos igual. E a gente tem uma impressão, uma falsa impressão, de que aquele aquário, naquele ambiente tecnológico específico, é algo natural. Porque o cérebro incorpora as tecnologias todas, o cérebro incorpora, né, o modus operandi que a gente tem e torna aquilo tudo invisível, como se tudo isso fosse normal. Só que o ambiente cognitivo de IA e o ambiente cognitivo de hoje, o ambiente cognitivo de não sei quanto tempo atrás é diferente. Então essas tecnologias, elas vão criando esse ambiente e vão dando para a gente as nossas possibilidades. A gente aqui tem foguetes que dá para ir até a Lua, mas tripulado até a Lua, se quiser, mas para depois da Lua não tem não. A gente tem condição de jogar um telescópio no céu e ver até X de distância, mas depois disso não tem condição mais não. A gente tem condição de ampliar o microscópio até determinado tamanho, mas depois disso não tem mais não. A gente consegue criar aviões com tais velocidades, a gente consegue reduzir a distância entre tal lugar e para tal lugar em tanto tempo, mas depois disso a gente não consegue mais não. Então isso tudo vai criando limites na sociedade. Isso que eu acho que é importante perceber. A tecnologia, ela cria limites. E a gente, então, a partir desses limites, a gente passa a operar. A gente passa a operar, a gente passa a pensar, a gente passa a desenvolver a nossa cultura a partir desses limites. E esses limites vão definindo a sociedade, vão definindo as organizações. Então, olha só, preste atenção no que eu estou falando. Quando a gente está falando que nós somos uma tecnoespécie, a relevância disso é dizer o seguinte, que o ser humano, ele vive dentro de um determinado aquário, e esse aquário tem os limites tecnológicos, em que esses limites tecnológicos vão criar a cultura. Eu não estou dizendo que a tecnologia vai criar a cultura. Eu estou dizendo que a tecnologia, ela vai induzir a cultura porque ela cria limites e barreiras. A partir desses limites e barreiras, você vai criar. Bom, eu sei que daqui para tal lugar são tantas horas. Então, toda maneira de se relacionar com aquele lugar, fala assim, se eu for para lá, eu vou demorar tantas horas, então acho melhor ir no fim de semana só. Mas se de repente aquilo ali passa a ser ir e volta meia hora, o cara já começa a poder, de repente até dá para morar lá. E aí você vai começar a mudar todo o modelo de pensamento. Se a gente, por exemplo, aqui no Rio, a gente, por exemplo, vai e faz um trem de alta velocidade do Rio para Teresópolis, por exemplo, que é uma cidade aqui perto, e você, em vez de levar hoje, como o nego está levando 2 horas, você passa a levar 30 minutos exatos, muita gente vai dizer, cara, vamos morar em Teresópolis. Por quê? Porque a tecnologia permite que você pense, faça uma coisa diferente, e aquilo ali vai criar uma cultura diferente, a maneira de pensar diferente. Então, na verdade, a tecnologia, ela tem esse aspecto, tem outro também, mas tem esse aspecto. O que ela vai fazer? Ela vai pegar, na hora que ela vai e ela aparece, ela expande
a parede do aquário. Ela larga a parede do aquário. E no momento que ela larga a parede do aquário, ela abre uma estrada para as pessoas inventarem em cima dessa nova parede. E aí as pessoas começam a... Aquele limite que nós tínhamos no passado, ele passa a poder ser superado. E a partir daí você começa a ter novas ideias, novos pensamentos, novos modelos de negócio, nova sociedade. Então, você amplia a possibilidade que você tem de poder lidar com determinados problemas de uma maneira mais sofisticada. Então, a gente vai dizer a partir daí, e aí que a gente está falando o seguinte, você vai dizer, mas peraí, quer dizer que todas as mudanças sociais agora são tecnológicas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, por exemplo, que você pode ter mudanças políticas, você pode ter mudanças econômicas, você pode ter mudanças sociais, né? E essas mudanças não tem nada a ver com a tecnologia. A tecnologia, parece uma tecnologia lá, as tecnologias se estabelecem em determinado ambiente, e nesse ambiente lá você tem pessoas que vão usando essas tecnologias, aí cria-se uma certa, entre aspas, normalidade. E aí dentro dessa normalidade, aí você vai ter lá problemas políticos, é um ditador que entra, um ditador que cai, é a democracia que vem, a democracia que vai. Então as coisas vão acontecer dentro de um determinado tipo de cenário tecnológico. Por que a gente está falando da tecnoespécie? Por que é relevante para o nosso estudo? Porque quando a gente vai analisar uma mudança tecnológica, a gente tem que entender o que significa uma mudança tecnológica para a nossa espécie. Porque a gente acha, isso aí, a tecnologia, a gente estava até discutindo aí, isso é um determinismo tecnológico. Não é um determinismo tecnológico. Determinismo tecnológico é dizer, não, a tecnologia então, a partir daí vai determinar. Não é que ela vai determinar, mas ela vai agir como um agente, porque ela vai expandir a possibilidade do que era possível ser feito. E essa nova possibilidade do que é possível ser feito, né, cria novas maneiras de pensar, novas práticas, novas culturas, e a partir daí a gente começa a poder imaginar que uma série de mudanças que não eram possíveis antes passam a ser possíveis a partir disso, dependendo da área que você está fazendo e produzindo essa tecnologia. Então, determinadas tecnologias, elas abrem determinadas possibilidades e a partir dessas possibilidades você começa a poder trabalhar de uma maneira diferente. Então, você não pode analisar determinadas mudanças tecnológicas e dizer que elas não vão afetar a sociedade. Ela pode afetar a sociedade ou não, ou ela pode afetar mais ou menos, e ela pode afetar determinadas áreas ou segmentos da sociedade ou não. Então, o que eu estou falando é que quando a gente se olha como uma tecnoespécie, a gente vai ter que abrir um espaço para dizer o seguinte, se existem mudanças tecnológicas, essas mudanças tecnológicas podem, ao ampliar a possibilidade da sociedade, elas podem, com essa ampliação, permitir determinadas mudanças que antes não eram possíveis. E essas mudanças começam, então, a poder ser pensadas e provocadas exatamente por essas tecnologias. É o caso de você bota uma ponte entre duas cidades, né, que não existia, aquilo ali vai mudar a vida das pessoas da cidade, né? Então aí a pessoa vai dizer, não entendo o que aconteceu aqui. Não, entenda que a ponte chegou, quebrou uma barreira, e a partir dessa barreira, uma série de mudanças aconteceram. Foi uma mudança tecnológica. Diferente, por exemplo, se uma daquelas cidades tiver um prefeito eleito, e aquele prefeito eleito com um determinado projeto muda a vida da cidade. Não tem nada a ver com tecnologia. Ele pode até usar tecnologia, mas a força principal daquela mudança foi a eleição do prefeito. Então, para a gente poder fazer a estratégia e a gente começar a pensar em governança digital, a gente não pode mais pensar a nossa espécie como uma espécie natural. Ela está dentro de um aquário artificial, né, e que determinadas mudanças tecnológicas podem abrir um espaço para que as coisas aconteçam e tenham determinadas mudanças, porque a gente está mexendo na tecnoecologia. E aí a gente amplia a possibilidade do ser humano e sempre tem os empreendedores que vão pegar essas possibilidades e vão levar isso e vão radicalizar em cima disso.
E as mudanças começam a acontecer. Se a gente não entende isso, a gente não consegue entender o século XXI. Agora, colocar essa questão, né, da tecnoespécie e desse lado artificial que nós temos, a gente vai ver que nem toda tecnologia, não teria lógica a gente dizer que todas as tecnologias ampliam limites iguais na sociedade. Eu estou falando de uma ponte, eu estou falando do microscópio, eu estou falando do telescópio, eu estou falando da nave espacial, eu estou falando do avião, né? Eu estou falando dos transgênicos. Então tudo isso são características específicas, né? São características específicas. Agora, quando a gente começa a falar de tecnologias cognitivas, a gente vai falar de uma coisa mais profunda e de mudanças e de potencialidades muito maior. Vocês vão entender a partir do seguinte: existem vários tipos de tecnologia. Então, existem tecnologias de transporte, existem tecnologias de alimentação, existem tecnologias de saúde, né? Existem tecnologias de energia, quer dizer, então, de telecomunicações, quer dizer, existem vários tipos de tecnologia. Então, quando a gente vai tentar analisar a atual mudança que a gente está vivendo, a gente tem que entender que a tecnologia que está se massificando na sociedade hoje, que é o celular, que é a internet, que é tudo que está em torno do computador em rede, né? Seja em que aparelho você estiver, que está no digital, nós estamos criando uma tecnologia que é uma tecnologia muito particular. Aí que está a história. Não é uma tecnologia periférica, é uma tecnologia central. Por que é uma tecnologia central? Porque é uma tecnologia que expande a capacidade cerebral. É uma tecnologia que flexibiliza o cérebro. É uma tecnologia que permite que se estabeleça novos canais de comunicação. É uma tecnologia que muda a maneira da gente pensar e muda a maneira da gente aprender, da gente se relacionar, da gente comprar. Quer dizer, então é uma tecnologia que ela tem para a espécie ela tem um impacto na espécie muito profundo. Porque o epicentro, quando a gente decidiu lá atrás que a gente ia ser uma espécie, né, o epicentro da espécie é o cérebro. Então, quando o cérebro ele é empoderado por uma nova tecnologia, esse cérebro ele fica mais flexível. As possibilidades que ele passa a ter, né, são muito maiores do que antes. Então a gente sai de um determinado aquário menor e a gente amplia esse aquário. Mas não é um setor específico do aquário. É a coisa mais importante que existe no aquário, que é a expansão e a flexibilidade do cérebro. Não existe nada mais relevante em termos de tecnologia do que as tecnologias cognitivas. Porque a gente tinha um cérebro, que é o epicentro da espécie, que tinha uma determinada limitação, e essa limitação ela é quebrada. E é o cérebro que desenvolve outras tecnologias. Então é como se a gente estivesse no epicentro de todas as tecnologias. A mãe de todas as tecnologias, né, é aquela que serve e ajuda a aumentar a flexibilidade e a potência do cérebro. Então, no momento que a gente tem mudanças nas tecnologias cognitivas, nós temos aí uma coisa bastante profunda em termos de mudanças. E aí a pessoa vai dizer, mas peraí, você está dizendo que a tecnologia cognitiva vai mudar a sociedade? Não estou dizendo que a tecnologia cognitiva vai mudar a sociedade. Ela vai permitir que você expanda o cérebro, né, e que, como é uma tecnologia que estabelece relações de comunicação, porque o cérebro, uma das funções do cérebro é a comunicação, então ela vai estabelecer novas potencialidades, e é em cima dessas novas potencialidades que o ser humano vai avançar, né? Então quando o cara vai lá e cria o Wikipedia, por exemplo, é uma coisa que só poderia existir com a internet. Então ele vai dar um uso para essa nova tecnologia que vai permitir novas formas de comunicação, de produção de conhecimento que antes eram impossíveis. E aquilo ali vai criando uma nova cultura, aquilo vai criando um novo modelo e aquilo vai começando a impulsionar a possibilidade da gente começar a pensar numa nova sociedade. E a gente vai ver isso aí na semana seguinte, o que acontece na sociedade quando tem mudanças de tecnologias cognitivas. A gente vai estudar a revolução cognitiva do papel impresso, para a gente entender o que aconteceu naquela época. Então, o que eu estou querendo colocar é, se a gente não pensar a espécie como uma tecnoespécie,
e entender que a tecnologia principal dessa tecnoespécie é a tecnologia cognitiva, e é a tecnologia cognitiva que serve ao cérebro. A gente vai comparar, por exemplo, o nosso cérebro com o do elefante. O elefante trabalha na floresta, lá na savana, mas o elefante ele não tem um capacete no cérebro dele. O cérebro do elefante é o mesmo cérebro de todos os elefantes, com a sua capacidade. Então o elefante ele não fica com o cérebro mais flexível ou menos flexível de uma hora para outra, porque o elefante ele não usa tecnologias para expandir o cérebro dele. O cérebro dele é mais ou menos estabelecido. E o nosso caso, não. O nosso cérebro, ele tem entre aspas, um capacete. E qual é esse capacete? São as tecnologias cognitivas. Então, num determinado momento da história, a gente vai mudar tecnologias cognitivas, a gente vai criar tecnologias cognitivas que vão modificar, né, o potencial do cérebro. E quando isso acontece, a gente começa a ter um ciclo novo na sociedade, porque o cérebro passa a operar de forma diferente. E tem uma característica que eu estou falando, que é a expansão, né, das possibilidades, e no caso do cérebro em particular, existe uma coisa que é estudado pela Escola de Toronto, que eu estudo, que sigo, que é que quando você tem uma tecnologia desse tipo, o cérebro ele é uma rede, né? Ele tem uma plástica cerebral, que é uma plástica cerebral que se adapta conforme as situações, né? O cérebro ele é suficientemente esperto para determinada situação ele operar de determinada maneira. Então, quando a gente começa a introduzir novas tecnologias cognitivas, o cérebro ele não pede para ninguém para ser alterado. Ele se altera. Ele se altera naturalmente. Aqui nem quando você vai, um parente chega, você está com muita saudade dele, vai no aeroporto, o coração bate mais forte, né? Você não controla o seu coração. O seu corpo tem ações involuntárias, né, que não depende de você. Isso acontece com o cérebro também. O cérebro ele funciona e ele vai fazer a adaptação necessária para a nova tecnologia, independente das pessoas. Então existe todo um estudo hoje do que significam essas mudanças, né? E como é que essas mudanças impactam na sociedade. Porque os caras que só usavam rádio, televisão e jornal impresso para um cérebro que hoje está totalmente plugado em internet, com celular, etc., são cérebros diferentes. Não o cérebro em termos físicos, mas a plástica cerebral diferente. Essa mudança vai criando, além do potencial que a gente tem novo, vai criando uma cultura e vai criando determinados sentimentos, determinadas emoções, determinadas intuições que tem a ver com a mudança do cérebro. O cérebro passa a operar de forma diferente. Então ele passa a operar de forma diferente, ele passa a sentir de forma diferente, né? Porque o epicentro do sentimento também está no cérebro. Então ele começa a sentir diferente. Eu digo que essas manifestações de 2013 foram uma expressão de mudanças, na minha opinião, na plástica cerebral, de uma não aceitação de um modelo, né, de autoridade que era estabelecido, que esse cérebro novo não quer mais, porque ele passa a se acostumar com outro modelo de receber informação. Então ele começa a identificar que a informação, né, que vem relevante não vem só de cima para baixo, vem pelos lados também. E aí ele vai rejeitar esse modelo anterior. É uma coisa intuitiva. As pessoas falam, mas qual é a proposta dessas manifestações? Essa manifestação é uma revolta, e uma revolta que tem a ver com o quê? Tem a ver com, na minha opinião, o cérebro que está dizendo lá, ó, mudei, isso aí para mim não me atende, não faz sentido para mim. Então não só tem esse potencial que você tem, mas no caso específico da tecnologia cognitiva, há uma mudança na plástica cerebral. Então você vê como é que é profunda a mudança que a gente está vivendo hoje, porque, primeiro, né, a gente observa nessa discussão que a gente está fazendo, a gente é uma tecnoespécie e a gente é influenciado, a nossa cultura é influenciada pelas tecnologias que chegam, que abrem novas possibilidades. E aí, a partir daí, você começa a criar uma nova cultura. Além disso, a gente está falando de tecnologias cognitivas, que são tecnologias que flexibilizam o cérebro, e são tecnologias que, para serem usadas, elas influenciam na plástica cerebral, que tem a ver com aquela frase do McLuhan, o meio é a mensagem, que ele dizia assim, independente do canal da televisão que você está assistindo,
o cérebro está fazendo, ou a televisão está fazendo na sua cabeça. Porque o cérebro está se modificando para poder assistir televisão. Então essa é a linha que eu sigo. E me parece a linha mais eficaz para entender o que está acontecendo. Então não é uma coisa de determinismo tecnológico, mas também não é uma coisa de indeterminismo tecnológico. Porque as pessoas acham assim, não, a tecnologia não faz mudança nenhuma. E aí não consegue entender o que está acontecendo nesse século. Porque a gente vai ter que dar um valor a ela e vai ter que entender que determinadas mudanças, né, elas acontecem a partir da chegada de determinadas tecnologias e a partir da massificação. Porque não adianta você ter, como a gente tinha antes, o rádio amador, por exemplo, né, que era uma coisa mais ou menos parecida, ou ter a internet lá para meia dúzia de pessoas, porque não vai. Aquilo ali tem um efeito ali naquelas pessoas, mas quando você massifica, e você hoje tem 2 bilhões de pessoas usando, em menos de 10 anos você tem 2 bilhões de pessoas usando as tecnologias mais ou menos iguais, você tem uma pandemia de mudança de plástica cerebral. Você tem uma pandemia na sociedade, né, de potencialização do cérebro. E você tem uma pandemia de pessoas que podem começar a aproveitar determinadas oportunidades, né? E obviamente isso vai trazer determinados problemas pela rapidez da coisa. Eu sempre digo que uma tecnologia é uma inevolução, né? Ela avança por um lado e ela volta por outro. Então esse conceito da tecnoespécie, ele é chave. Porque se a gente não vê o ser humano como uma tecnoespécie, a gente não vai conseguir avançar para as outras questões. Quando a gente vai falar das mudanças radicais que provavelmente vão acontecer na sociedade. Que a pessoa vai dizer, não, peraí, como é que vai acontecer essas mudanças? Só por causa da tecnologia? Se a gente não entender que é uma tecnoespécie, não vai conseguir entender essas mudanças, de maneira nenhuma. Porque a base toda da escola de Toronto, que eu interpretei assim, que é uma tecnoespécie. E que a tecnologia ela não é tão neutra assim. Ela é um agente com suas características, ela não é um agente indutor. Ela não vai fazer as mudanças, mas ela vai abrir uma porta e a gente só vai entender essas mudanças a partir da abertura daquela porta. E as pessoas querem ignorar isso, né? E as pessoas também não percebem que existem mudanças das tecnologias, né? Análise que a gente vai fazer, que nem toda tecnologia tem o mesmo efeito na sociedade. Cada tecnologia abre uma porta diferente. E nós estamos falando da coisa mais importante, que é a porta do cérebro, a porta da comunicação, a porta do relacionamento humano. Quando isso acontece, muitas mudanças passam a acontecer a partir daí. Bom, é isso. E a todos que não esqueçam de comentar no formulário, fazer o resumo e comentar, tá bom? Para a gente poder receber as perguntas para poder trabalhar durante a semana e ajudar e aprofundar as discussões. É isso.